Você que está precisando de advogado de imigração para fazer seu processo imigratório de família, trabalho, investimento ou outras modalidades, entre em contato com o escritório do Dr. Mark Moraes. Ele é um advogado aqui nos Estados Unidos, tem um quadro muito bacana respondendo perguntas, tirando dúvidas sobre questões imigratórias aqui nos Estados Unidos. Ele tem um vasto conhecimento na área de imigração, já trabalhou em 3 agências da imigração aqui nos Estados Unidos e ele vai poder te ajudar no seu processo. Os contatos vão estar aqui abaixo na descrição desse vídeo. Qual profissão que você quer fazer quando você chegar aqui nos Estados Unidos? Qual tipo de trabalho você quer fazer? Você está preparado para se reinventar profissionalmente? E aí pessoal, Roger Vieira aqui, começando mais um vídeo para vocês. Hoje eu tô aqui na cidade de Orange e nesse vídeo eu quero falar para vocês os trabalhos que eu já fiz aqui nos Estados Unidos. Essa é uma pergunta que sempre me fazem. Roger, quais trabalhos você já fez aí nos Estados Unidos? Quando eu chegar aí, eu vou fazer muitos trabalhos, eu vou trabalhar em coisas que eu nunca imaginei? Sim, galera, eu fiz muitas coisas que eu nunca imaginei fazer no Brasil e nesse vídeo eu vou falar para vocês. Fica até o final do vídeo que também vou deixar uma mensagem bem bacana para você que tá chegando aqui nos Estados Unidos ou para você que pretende vir para cá, ficar um longo período de tempo, principalmente relacionado a trabalho, beleza? Então você já sabe, caso você não for inscrito, clica aqui abaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações para estar por dentro de todas as novidades que eu passo aqui da América para vocês e já sabe, me segue lá no Instagram, que lá eu mostro um pouquinho do meu dia a dia na América. Então vamos lá, galera, essa é uma pergunta que sempre me fazem, né? Roger, quais trabalhos você já fez aí nos Estados Unidos? Você já tá aí há 5 anos e de fato é verdade mesmo que a gente faz muita coisa que a gente nunca imaginou fazer no Brasil? E sim, galera, eu quando cheguei aqui nos Estados Unidos, eu cheguei em março de 2016 e eu confesso para vocês que eu nunca imaginei fazer os trabalhos que eu fiz aqui nos Estados Unidos. No Brasil, eu sou formado em administração de empresas e fiz um MBA em recursos humanos. E lá no Brasil, eu trabalhava como analista de planejamento. Confesso para vocês que eu nunca imaginei o que eu faria aqui nos Estados Unidos para sobreviver. E lá no passado, a minha vida começou em Massachusetts. Lá eu conheci algumas pessoas que me ajudaram, principalmente com essa questão de trabalho. E confesso para vocês que eu jamais ia imaginar que eu ia fazer alguma das atividades que eu vou mostrar para vocês. Ou melhor, que eu vou falar para vocês. O primeiro trabalho que eu fiz aqui nos Estados Unidos, galera, foi tirando lixo de escritório. Que para mim foi até bem engraçado, porque um mês antes, né, uma semana antes, eu tava praticamente trabalhando sentado no escritório e no mês seguinte eu tava tirando lixo do escritório. E essa é uma coisa muito comum que acontece aqui nos Estados Unidos. Às vezes no Brasil a gente tem alguma profissão, né, que a gente se formou, estudou e que a gente atuava lá e quando a gente chega aqui, dependendo da situação, a gente acaba se deparando com uma outra realidade. Mas eu confesso pra vocês, galera, que eu não fiquei com medo, até porque a gente tem que sobreviver e foi isso que eu tive que fazer. Então eu lembro que esse trabalho eu ganhava $10 a hora. Era um trabalho que eu tinha que executar durante 5 horas. Então eram 3 andares que eu tinha que retirar lixo do escritório. E eu lembro que tinha que fazer muito rápido esse trabalho. Era uma coisa bem insana, né? E aqui, pra você que não sabe, galera, a rotina de trabalho, ela é muito intensa, né? Aqui você tem que trabalhar mais rápido. Às vezes você trabalha horas e horas. E eu lembro que esse trabalho eu consegui uma indicação do pastor da igreja. Parece que ele conhecia uma pessoa que conhecia outra pessoa. Precisava de alguém pra retirar lixo do escritório. Era um trabalho até simples, galera. Não era muito difícil, não. Ó, nós estamos aqui passando na cidade de Orange, então às vezes vocês vão ver que vai passar alguns carros, algumas coisas, beleza? Então vocês não reparam não. Cara, eram mais de 200 mesas, então era muita coisa mesmo. E eu lembro que eu fiquei apenas um dia nesse trabalho, nem me pagaram, por incrível que pareça, mas tá tranquilo, eu acho que serviu como experiência. Era um trabalho que eu consegui também com um brasileiro, foi um outro brasileiro que tinha me treinado para fazer essa atividade, mas infelizmente não deu muito certo. Então esse foi o primeiro trabalho que eu fiz aqui nos Estados Unidos. Na primeira semana que eu cheguei, é o que eu já estava trabalhando. O segundo trabalho que eu fiz aqui nos Estados Unidos, galera, foi trabalhando como ajudante de landscape. Aí você deve estar se perguntando, o que é landscape, galera? Bom, landscape, pessoal, é como se fosse a jardinagem que nós conhecemos no Brasil. Porém, aqui a jardinagem não é bem jardinagem. Então, não sei se você tá vendo aqui, ó. Tá vendo? Ó, várias casas, como você pode ver. E aí tem a grama, tem folhas no chão, um monte de coisa, né? Então é basicamente isso, o landscape. Retirar as folhas das casas, cortar a grama, como você pode ver aqui. Porém, às vezes também tem que cortar as árvores, né? Então, como eu era o ajudante, eu tinha que cortar uns rosários secos. E rosário seco tá cheio de espinho, galera. Uma coisa de louco, cara. Com esse trabalho eu lembro que eu ganhava $12 a hora, galera. Também só fiquei um dia, porque vai por mim, cara. Você não sabe o que você tá, né, querendo pra sua vida. Então você tá vendo tudo aqui, ó. Tá vendo? Aqui tá tudo, né, mexendo, o pessoal mexe com as coisas, assim. Então, isso é landscape, né? Então, tirar as folhas, aparar a grama. Só que também tem que cortar as árvores também, como você pode ver. E aí, galera, esse trabalho, o que nós tínhamos que fazer? Era uma casa lá em Massachusetts que parece que a moça ia mexer ali no jardim dela, cortar umas árvores. Ela tinha um monte de árvore e tinha uns rosários também.
Então a gente tinha que cortar os rosários com um tesourão assim. E eu lembro, galera, que quando eu ia com o meu braço assim, o rosário tinha um monte de espinho seco. E aí ele rasgava o meu braço, cara, era uma coisa de louco. Depois também tinha que pegar os troncos das árvores e jogar no lixo. O chefe lá, o dono da empresa, ele vinha com a motosserra, passava assim nas árvores. A gente ia ter que pegar o tronco assim e jogar no dumpster, né? Que é como se fosse o dumpster. Como que chama dumpster? Não lembro. Era um trabalho bem pesado também. Eu lembro que a gente chegou por volta das 7 horas da manhã e saiu umas 6 horas da noite. Esse também foi um trabalho que eu tive uma certa experiência, né? Aqui nos Estados Unidos tem muitos trabalhos pesados, né? Principalmente se você não tem muita qualificação. E aí eu só fiquei um dia nesse trabalho, não voltei no dia seguinte. Fiquei com muita dor nas costas, pegando um monte de tronco. Cara, foi uma coisa muito doida. O terceiro trabalho que eu fiz, galera, também ainda foi em Massachusetts. Eu morei lá por cerca de 1 ano, então eu fiz muita coisa. Foi trabalhando como ajudante de carpintaria. E é importante que você entenda que aqui nos Estados Unidos tem 2 tipos de carpintaria. Tem a carpintaria siding, que é como se fosse a armação da casa. Tem a carpintaria finishing, que é como se fosse a parte interna da casa, baseboard, janela, whatever. Também atuei como ajudante. Eu lembro que esse trabalho, se eu não me engano, eu ganhava acho que $12 a hora também, porque faz tempo, cara, faz muito tempo. Nesse trabalho eu fiquei 3 semanas. Você vê que a gente pula de um trabalho pro outro. Aqui é uma coisa de louco. E eu lembro que eu encontrei também esse trabalho com outro brasileiro. Ele já tinha essa empresa de carpintaria aqui nos Estados Unidos. Pra mim foi interessante, porque eu trabalhei com uma coisa diferente. Mas, galera, sendo bem sincero pra você, que eu tinha um pouco de medo, viu? Cara, era um trabalho que pra mim era um pouco arriscado, né? Às vezes eu tinha que passar as madeiras, né, pro meu chefe, porque eu era ajudante, então era basicamente ajudar o que tava precisando ali pra ser feito. Tinha umas motosserras assim grandes, sabe? Umas coisas bem doidas. E às vezes eu ficava meio com medo, sabe? De, sei lá, você já assistiu Jogos Mortais? Aquelas serras doidas. Eu ficava com medo de alguma forma eu passasse o braço ali sem querer, sei lá. Foi interessante, né? Porque eu aprendi também a fazer algumas medidas. É interessante que aqui eles não consideram centímetros, eles consideram pés. Então é uma coisa bem, sabe, interessante, né? As medidas dos Estados Unidos são muito diferentes. Bom, nesse trabalho eu ganhava $12, como eu falei pra vocês, $12 a hora. A média, geralmente, em Massachusetts fica em torno de $12 a $15 a hora. E aí logo em seguida, galera, eu arrumei um outro trabalho. Esse outro trabalho era pra ser ajudante de entrega de peças de oficina mecânica, ou melhor, ajudante de buscar peças de oficina mecânica. Eu acho que era uma coisa mais ou menos assim. E é interessante como que eu consegui esse trabalho. Também consegui esse trabalho na igreja. O outro trabalho eu tinha conseguido em grupos de WhatsApp, né? Então, tem muitos grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, que você joga lá brasileiros em tal cidade, e aí você acha muitos anúncios. Mas esse trabalho, galera, eu consegui com uma moça da igreja. Então, ela tinha uma mecânica, acho que ainda tem lá em Massachusetts. E aí ela falou que estava precisando de alguém que pudesse dirigir para buscar as peças, né, de oficina mecânica e tal. E para mim foi muito bacana, porque foi quando eu comecei a exercitar mais o meu inglês. Então, no Brasil eu tinha feito cerca de 3 anos de inglês na Wizard, que eu já falei pra vocês. Pra mim valeu muito a pena, né? Tem pessoas que falam que não gostam muito. Aí eu comecei a ter mais contatos com as lojas, com os americanos, assim. É uma coisa que eu senti um pouco de falta. No Brasil a gente acaba estudando inglês, mas a gente não exercita. Nesse trabalho, galera, eu fiquei 3 meses ou 2 meses. Eu acho que foi mais ou menos isso, cara. E vamos colocar 2 meses, porque eu não tenho muita certeza, assim, de quanto tempo que eu fiquei. Pra mim foi muito bacana, porque geralmente quando eles precisavam de alguma peça específica, numa loja específica, como as lojas às vezes não faziam a entrega, as próprias empresas tinham que buscar. É o que eu fazia. E quando não precisava, eu ficava lá na loja, limpando, fazendo alguma coisa. Limpei muitas privadas também e foi bem bacana também, galera. E eles me pagavam, se eu não me engano, galera, eram 120 por semana, eu tenho quase certeza. Eu não sei exatamente quanto que dá isso por mês, sou meio ruim de conta, né? Mas eles me pagavam em média mais ou menos isso, uns 120 por semana. Não era muito não, mas era um trabalho que eu não pegava muito peso, né? Às vezes eu ajudava na limpeza e tudo, então foi bem bacana. Teve um outro trabalho que eu fiz também, galera. Se eu não me engano, esse trabalho eu fiz simultaneamente com esse outro trabalho de buscar peças de oficina mecânica. E aí, galera, esse é um trabalho de limpeza, né? Eu também consegui com um brasileiro, acho que foi um contato do irmão da igreja. Como que era esse trabalho, né? Era uma loja muito conhecida aqui nos Estados Unidos, chamada PetSmart. Não sei se você conhece. Inclusive, eu já tenho vídeos no canal sobre essa loja, né? Então, acho que tem um vídeo lá no passado que eu fiz. É uma loja de produtos para animais e tem uns peixinhos lá, umas coisas bem diferentonas. O que que eu fiz nessa loja, né? Eu trabalhava na limpeza, eu tinha que limpar essa loja, se eu não me engano, era de madrugada, porque eu lembro que eu acordava umas 5 horas, mas eu tinha que começar até às 6. Aí era das 6 até às 9. Eu acho que eu ganhava 8,50, galera. Mas eram só 3 horas. Então, o que que eu fazia? Eu acordava lá pelas 5,
Começava o trabalho às 6 e ia até às 9. Então eu tinha 3 horas para limpar essa loja. Primeiro eu começava varrendo, depois eu retirava os lixos, depois eu passava pano, depois eu encerava a loja. Então era um trabalho assim, meio chatinho de fazer, vou ser sincero, né? O trabalho de limpeza é um trabalho muito importante, mas às vezes é um pouco chato de fazer, vou ser sincero com você. Eu só tinha 3 horas para fazer esse trabalho, então era uma coisa bem complicada, né? Porque eu trabalhava nesse, aí eu tinha que correr e trabalhar à tarde no outro. Se eu não me engano, esse da oficina mecânica, eu só trabalhava 6 horas, eu tenho quase certeza que era isso. E aí nesse da limpeza, eu tenho quase certeza também que eu fiquei uns 2 meses. Não fiquei muito não, galera, fiquei pouco tempo. Aqui nos Estados Unidos é muito comum, a gente começa num trabalho, depois sai, vai para outro. Não se surpreenda, beleza? Depois disso aí, galera, eu consegui um outro trabalho, aí onde eu saí da limpeza e saí desse outro de ajudante de entregar peças de oficina mecânica. Que foi quando eu consegui um trabalho de entregador de pizza, cara, em Cambridge. Você que mora em Massachusetts sabe que Cambridge é uma cidade bem bacana, que tem bastante estudante. Eu trabalhava nessa empresa, né, fazendo entrega de pizza. E foi bacana pra mim também, cara, porque também foi uma ótima oportunidade de exercitar o meu inglês. Eu já comecei a ganhar um pouquinho mais. Eu tenho quase certeza que eles não me pagavam salário, pelo que eu lembro, mas eles me pagavam só as gorjetas. A princípio eu achei que era interessante isso pra mim, né? Mas não era não, galera, porque a gasolina era do meu bolso e eu tinha que trabalhar lá dentro também da pizzaria e às vezes quando não tinha entrega eu tinha que lavar a louça, limpar a pizzaria. Eu comia bastante pizza, pelo menos, né? Então isso aí já era um ponto positivo. E pra você que não sabe, aqui geralmente os entregadores, grande parte do salário deles são a gorjeta. Eu ganhava os valores das gorjetas, mas eu não tinha salário. E como eu não tinha muita noção das coisas, eu nunca reclamei, né? Até certo ponto. Como eu fazia as entregas nas casas das pessoas, pra mim era uma coisa bacana, né? Porque aí eu falava com todo mundo em inglês, ganhava gorjeta, o que era muito bacana. Se eu não me engano, eu fiquei nesse trabalho, eu não sei se foi 3 meses ou 2, e eu gostei bastante, galera. Eu fazia mais dinheiro, né? Quanto mais você entrega, mais dinheiro você ganha. Eu tirava em média uns 150 por dia, às vezes uns $100. Não era muita coisa. Então, só pra vocês saberem aí. E aí, logo em seguida, eu comecei a trabalhar na pintura, galera, como ajudante de pintor. Nesse trabalho, também consegui com um brasileiro. Eu comecei como ajudante de pintor. E é interessante porque eu nem sabia pintar, cara. Eu nem sabia pegar numa brocha. Eu sei que ficou estranho, mas eu não sabia disso, não. E aí o cara me ensinou tudo, né, como que fazia. Aqui tem 2 pinturas, né, 2 tipos de pintura. Tem a interna e tem a externa. Então a pintura que eu fazia era a pintura externa. E nossa, tá meio calor aqui, né? Meu Deus do céu. Eu lembro que às vezes quando eu tinha que pintar lá em Massachusetts era bem complicado, porque às vezes nos dias de calor, né? Os dias de frio, beleza, mas os dias de calor era complicado, cara. Meu Deus, verão em Massachusetts é pesado. O problema é que às vezes nesse trabalho, quando chovia, às vezes eu não tinha trabalho. Quando nevava, eu não tinha trabalho. Nesse trabalho, galera, eu comecei ganhando uns $12,50 e eu saí ganhando $16. E isso é muito comum aqui nos Estados Unidos. Você começa ganhando um valor e à medida que você vai se desenvolvendo, o seu chefe vai te pagando mais. Uma ótima forma dele fidelizar você ali na empresa e, consequentemente, você acaba fazendo mais dinheiro. Então, pra mim, foi bem interessante, né? Eu trabalhei na pintura ali uns 4 meses, se eu não me engano. E, cara, foi bacana, eu aprendi muita coisa. Eu confesso pra vocês que eu ficava, às vezes, um pouco de medo. Tinham muitas casas gigantes lá em Massachusetts e, às vezes, a gente tinha que subir, assim, no telhado das casas, sabe? E você pode cair, né? E eu lembro que às vezes eu tinha que subir em escadas de 40 pés. Eu ficava meio com medo, né? Subi em vários telhados. Eu me senti um pouco Homem-Aranha. Depois, galera, eu tirei a minha carteira de motorista aqui na Califórnia e comecei a trabalhar com Uber, né? Que são entregas de passageiros. Muitos de vocês já sabem como que é esse trabalho. É bem interessante. E eu comecei a trabalhar de Uber. Então, Uber, você já sabe, né? Às vezes as pessoas precisam ir do ponto A até o ponto B. E era o que eu fazia. E aí, galera, eu comecei a fazer Uber. E pra mim foi muito bacana, porque aí eu já tinha meu carro, na época eu tinha um Toyota Prius, trabalhava bonitinho, cheirosinho, não tinha que ficar, né, me sujando. E pra mim foi interessante também, foi muito bom, porque além de eu ganhar mais, eu comecei a exercitar mais ainda meu inglês. Foi assim que eu comecei a desenvolver mais o meu inglês, né? Essas oportunidades de falar com pessoas no dia a dia, acho que foi muito bacana. O Uber eu fiz desde 2016 até 2020, porque aí a gente entrou na pandemia, eu já tinha saído de Massachusetts, vim aqui pra Califórnia, eu continuei fazendo o mesmo trabalho. E os ganhos do Uber variam muito de uma cidade para outra, de um estado para o outro, de um horário para o outro. Então é bem difícil falar para vocês quanto que dá para fazer, melhor, quanto que eu fazia, porque já faz muito tempo. Nós estamos em 2021 e eu fiz Uber de novembro de 2016 até janeiro de 2020. Dá para tirar em média, assim, de 100 a uns
$450 por dia, né? Trabalhando de 6 até umas 14 horas por dia. Não é fácil, tá, galera? A gente fala assim, mas não é fácil. Entrou 2020, entrou a pandemia, começou a mudar tudo aqui nos Estados Unidos, galera. Então as pessoas pararam de sair para os lugares, pediu Uber para ir para festa, até porque não tava tendo mais festa. Trabalho, muita gente perdeu o trabalho, então não tava chamando Uber mais para ir para os trabalhos. E aí foi onde eu comecei a fazer delivery, né? Então, muita gente me pergunta: ué, Roger, mas por que você faz delivery até hoje? Você não faz, né, mais Uber Driver? Galera, com a chegada da pandemia, grande parte das pessoas optaram por não ter mais contato com as outras, né? E principalmente essa questão do delivery começou a ficar muito forte. Então, grande parte das pessoas ficaram em lockdown, várias cidades fecharam bastante e o delivery subiu bastante, né, galera? Muita gente começava a ficar em casa, só pedindo comida, comendo, nem doido. Ó, tá vindo um caminhão do lixo aí, ó. Vamos ver o caminhão do lixo. Ó o caminhão do lixo, galera. Ó o caminhão do lixo. Vai lá. Diferente, né? E aí, galera, grande parte das pessoas ficavam pedindo delivery toda hora. A gente trabalhando, né? Tinha que sobreviver. A gente fazia as entregas e eu ganhei bastante dinheiro, cara. Eu lembro que uma vez eu fiz $450 em 12 horas de trabalho fazendo Uber Eats. E tem o DoorDash também, tem o Grubhub e vários outros aplicativos também. Eu fiz Instacart também. Instacart é como se fosse entregas de supermercado. Então, imagina que no dia a dia você não tem muito tempo para fazer as coisas e as pessoas precisam das suas compras de mercado. Você vai lá, faz as compras e entrega na casa da pessoa. Já tem vários vídeos no canal aí mostrando para vocês como que funciona esses aplicativos na prática. Então, de 2020 até hoje, eu faço delivery aqui nos Estados Unidos. E, cara, pra mim tá sendo bem bacana a experiência. Gosto de ir em vários lugares, tenho tempo pra fazer vídeo pra vocês, tenho tempo pra sair pra outros lugares também. Então, pra mim é sensacional. E a mensagem que eu queria deixar pra vocês, galera, é essa, né? Você que tá vindo aqui pros Estados Unidos, eu sei que às vezes você estudou no seu país de origem, se formou em determinada área. Eu estudei 6 anos, né? 4 anos de faculdade, 2 anos de MBA. É difícil passar nas provas da faculdade, ter que estudar, às vezes trabalhar também ao mesmo tempo. Mas entenda que às vezes você vai viver algumas experiências muito diferentes do que você viveu no seu país de origem. E tá tranquilo, é do jogo, né? Aqui nós estamos começando uma vida nova. Na maioria dos casos a gente não consegue vir atuando na nossa área. Mas nem por isso, galera, começar de baixo quer dizer que você é melhor ou pior que outras pessoas. Eu acho que tudo isso faz parte da nossa construção enquanto ser humano, enquanto indivíduo, ou enquanto profissionais também. Esses trabalhos que eu fiz aqui nos Estados Unidos me ajudaram muito a me desenvolver, a me tornar a pessoa que eu sou hoje. Então hoje eu aprendi a dar mais valor a certas coisas, certos tipos de trabalho ou atividades. E cara, pra mim foi muito bacana a experiência. Então entenda que se você tá chegando aqui nos Estados Unidos, às vezes você não veio com visto de trabalho para atuar na sua área, ou às vezes você está fazendo alguma atividade que você não fazia no seu país de origem, entenda que isso faz parte do processo. Se qualifique, aprenda inglês. E entenda que se você não está fazendo hoje aquilo que você estudou no seu país de origem, também não quer dizer que você não possa fazer no futuro. Eu já conheci pessoas que se reinventaram profissionalmente, eu fui uma delas, e tá tudo beleza, tudo tranquilo. Eu acho que faz parte do processo. Mas se você vem focado, determinado, sabendo o que você quer, eu acho que esse país está de portas abertas para você. Fazer uma atividade diferente não vai te tornar melhor ou pior do que ninguém, só uma pessoa que recomeçou aqui nos Estados Unidos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu andei pra caramba, cara. Eu tô fazendo esse formato de vídeos aqui, segurando o negócio aqui doido. Então deixa seu like, me ajuda. Fala se vocês gostaram desse formato de vídeo, assim, com o celular, bem humanizado. Nossa, eu tô meio cansado. Deixa aqui abaixo nos comentários a sua opinião sobre esse vídeo. E aí, qual profissão que você quer fazer quando você chegar aqui nos Estados Unidos? Qual tipo de trabalho você quer fazer? Você tá preparado para se reinventar profissionalmente? Deixa aqui abaixo nos comentários que eu quero saber. Se ficou alguma dúvida, pode deixar um comentário aqui abaixo. Se curtirem esse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe com os amigos e não esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Até mais!